Oi pessoal, aqui é o canal Teolitérias, agradeço de coração pela sua audiência. Aqui a gente fala de literatura, de letras, semiótica, tudo que afeta o mundo da linguagem. Meu nome é Rômulo, sou professor da Universidade Federal de Rondônia e hoje a gente vai falar um pouquinho do que tem por trás do texto. E aí, você aí consegue fazer a leitura atrás do texto? Os bastidores do texto? Não só o texto, mas um vídeo, um filme. O que tem por trás dele? Né? Isso só é possível, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui. A gente tem algumas ferramentas para contar para vocês e para a gente discutir aqui nesse vídeo aqui. Isso só é possível porque um texto é apenas uma parte de uma coisa chamada discurso. O discurso é um todo, e quando você lê um texto, uma informação, uma notícia, ou aí quando você assiste um vídeo, quando você assiste uma aula, isso faz parte de um todo de significado chamado discurso. Então é natural que aquele filme que você está assistindo, ou aquele clipe que você está assistindo, aquela música que você está escutando, né, aquela notícia, ela tenha um bastidor, ela tenha um fundo, onde você pode ir e dar uma olhadinha o que é que tem por trás. Isso é o que a gente chama de discurso. Então é analisar o discurso, analisar exatamente esse por trás de uma fala ou por trás de qualquer comunicação. Isso acontece porque o texto, basicamente, o texto ou o discurso, ele teria dois níveis. Ele teria um nível aparente, esse nível que a gente vai chamar aqui de figuratividade, figura, né? Aparentemente ingênuo, que é quando você assiste um filme, né? Tem a princesa, tem um rei, tem, né? Você assiste o filme do Superman, você assiste o filme do Homem-Aranha, tudo com aquelas roupas vermelhas, azuis, né? Quando você assiste aqueles filmes americanos dos anos 80, dos Soldados Imbatíveis, né? Ou quando você assiste determinado filme japonês, ou quando você vê determinadas propagandas, né? Isso que a gente vai chamar de figura, né? Figuratividade, tá bom? Então o que é ingênuo? Você assiste, são as fábulas, né? As fábulas trazem muito isso, fábulas de Esopo e outras fábulas, né? Os salmos, né? Os ensinamentos que usam pequenos exemplos, né? Os sermões que também usam aí exemplos, tal. Isso aí, essas histórias, né? Elas são chamadas de figuratividade, a parte figurativa. Por trás dela existe o que a gente chama de parte temática. O que é a parte temática? Essa parte temática ela pode ser a parte temática superficial e uma parte temática profunda. A semiótica francesa ela deixa isso bem claro do que seria essa temática profunda ou dessa temática superficial. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui mais ou menos simples. Se a gente pensar em temáticas, por exemplo, superficiais, pensar em liberdade, né? A gente pensa em liberdade. Então a gente tem diversos elementos de liberdade. O indivíduo ele está preso e ele quer ser livre, né? Então ele é um tipo de liberdade. Ele está na cadeia e quer ser livre. Ou de repente o indivíduo ele está dentro de um emprego e aquele emprego massacra ele e ele também quer sair dali. Você está vendo que são duas... a gente tem o mesmo tema, um tema superficial, liberdade, mas que se você for ver na profundidade, né, na profundidade desse tema aí, tem diferença. Não é o mesmo tipo de liberdade que a gente está falando. Uma liberdade, ela aparentemente é a mesma, mas não é. Uma liberdade, ela é do nível de um tipo de querer e poder, né? Eu poder sair da cadeia, né? E aquele outro ali também do emprego é, de certo modo, um não querer, né? Porque você não quer estar colocado naquela situação ali, naquele tipo de situação específica. Então, se você for analisar pelo ponto de vista da semiótica francesa, a temática profunda ela está ligada a uma voz modal, tá? Isso aí, a gente vai entrar aqui numa questão um pouco técnica, né? Então, o que são vozes modais? O que são aquitantes modais? Então, é um querer, é um poder, né? Nem sempre o querer ele vem junto com o poder. E também tem situações onde um poder acaba não se congregando com um querer. Existem também um ser e um parecer, né? A ótica do ser e do parecer também é uma voz modal hoje que está sendo bem abordada.
Existe também um dever, né? Um dever e um fazer, né? E a gente poderia também inserir um ser aí. Então, só para vocês terem uma ideia, essas são as chamadas temáticas profundas, as vozes modais profundas. Então, vamos pensar um exemplo aqui. Então, um indivíduo dentro de uma relação de casamento. E aí ele vai, o que esse indivíduo quer? Aí vem aqui a temática superficial chamada liberdade. Então, ele vai exigir um tipo de liberdade onde ele não quer mais estar naquela relação de casado, ele vai sair. Né? É um tipo de liberdade A. Mas, por outro lado, vamos pensar no outro tipo de liberdade. Ele está querendo, junto com o seu parceiro ou sua parceira, sair de um certo contexto e viajar. Então, você tem duas situações. Duas são situações de liberdade, mais superficiais. Do ponto de vista profundo, é uma liberdade com, ou seja, é um tipo de liberdade onde a pessoa quer, junto com o parceiro, sair para algum lugar, e uma liberdade sem, que é aquela liberdade, já está falando no nível profundo, onde ela só se concretiza se estiver sem o parceiro. Então é interessante a gente entender que as vozes modais, elas são sempre meio que fixas, né? Um querer, um poder. Você pega, por exemplo, um exemplo clássico do Beleza Americana, né? Que tinha a relação entre o ser e o parecer. Então, as vozes modais do ser e do parecer, nem sempre aquilo que parece né? Você vai investigar, acaba que não é. Ou aquilo que nem sempre parece ser. Então, essas vozes modais, elas são as vozes profundas. A gente não vai fazer análise aqui em grande quantidade, porque não precisa. É só para vocês terem a ideia, mais ou menos, do que são, né, essas vozes modais. Só para vocês terem uma noção de que elas estão ligadas ao ser, ao parecer, ao querer, ao poder, ao fazer, ao dever fazer, e aí elas vão se juntando. E as temáticas mais superficiais, elas estão ligadas à paixão, ao amor, à amizade, né, à relação, essas coisas todas que estão ligadas às temáticas superficiais. Então, resumidamente, quando você olha por trás, então quando você olha lá por trás de um texto, de um discurso que está colocado ali, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar justamente essas temáticas, ou temáticas superficiais, ou temáticas profundas, que vão se cruzar com uma linha maior. Essa linha maior é chamada de ideologia. Então essa linha maior é chamada de ideologia. Então, dependendo da forma como o agente do poder dominante da linguagem está, ele vai ter tipos de situações diferentes. Então, por exemplo, hoje a gente tem um exemplo clássico da perspectiva de olhar a história. Então a gente tem uma perspectiva de olhar a história por uma ótica, onde eu vou colocar certas coisas ali na ordem que me atrai, e uma outra visão de ver a história já modificando, colocando fatos diferentes ou valores diferentes para aquilo dentro daquela linha que eu acredito, dentro da crença que eu acredito. Então, assim, concluindo, no próprio discurso político hoje a gente tem o tipo de discurso que vê um tipo de potencial no público e um tipo de discurso que vê um potencial no privado. Então esse dilema aí dialético entre o público e o privado, ele coaduna aí com visões ideológicas onde que tipo de discurso você vai colocar. Então, basicamente, para você chegar até o trás de um texto, atrás do discurso, olhar por trás, o que tem por trás, você basicamente tem que entender o que é o figurativo, o que é o temático, e entender o que é o temático superficial e o que é o temático profundo, e depois alinhar isso à questão ideológica. Beleza? Aqui é um vídeo só informativo. Nós vamos agora iniciar um mini curso do que é discurso, né, trazendo algumas questões aí em várias bibliografias, indo lá desde a semiótica francesa, semiótica americana, Bakhtin, Saussure, buscando geral mesmo, aí não dá nem para citar aqui, mas a gente quer fazer um contínuo aí de discussão sobre o que é discurso. Então já inicia na próxima quarta-feira, né, com uma aulinha introdutória. Ok? E se vocês gostaram do conteúdo, vocês curtem para o algoritmo do YouTube disseminar informação. Inscreva no canal e ativa esse sino para que vocês recebam informações de novos vídeos. E comentem aqui para a gente tirar dúvidas e discutir. Abraços semióticos a todos.